Olá, seja bem-vindo ao programa Talentos e Negócios, que hoje está altamente inspirador. E nada como uma linda história de superação para nos motivar nesses tempos difíceis que estamos vivendo, não é mesmo? A minha entrevistada de hoje venceu por 3 vezes uma das doenças que mais mata no mundo. E eu não estou falando do coronavírus, tá? Mas sim do tão temido câncer. E tem mais, vamos saber também tudo sobre a profissão de sommelier. Quem vai compartilhar essa experiência com a gente é a minha convidada de hoje, Michele Cristofori. Aí naquele momento que o oncologista falou, não recomendo, o meu mundo caiu, que eu pensei se eu vou perder a oportunidade de ser mãe. Nossa. Então foi um momento muito difícil. Mas em contrapartida, depois do tratamento todo, né? Do tratamento todo não, porque eu tinha que fazer 5 anos de tamoxifeno. E eu fiz 2 anos e meio e eu cheguei para o meu oncologista e falei assim, eu vou ser mãe. Ele falou, você não tem chance nenhuma de ser mãe, você passou por 2 quimioterapias, você tem que terminar o seu tratamento. Eu falei, se for da vontade de Deus, vai ser na hora que Ele quiser. Eu estou parando meu tratamento, estou interrompendo e eu vou tentar engravidar. E aí eu parei o remédio, dei um tempo de desintoxicação, comecei a tentar engravidar. No 2º mês de tentativa, eu engravidei de forma natural. E assim, a maior graça que eu tive foi depois que a Mariana nasceu, né, que foi um momento maravilhoso. Eu pude amamentar com uma mama só. Então isso para mim foi a coisa mais maravilhosa que Deus me proporcionou. E no quadro Em Dia com a Saúde vamos conhecer mais uma dica especial do psiquiatra Fabrício Batista. Você já ouviu falar em transtorno da personalidade borderline? Aqui você se informa, se inspira e compartilha suas experiências conosco. Chega mais que o programa está só começando, não saia daí. Hoje vamos conhecer uma linda história de superação que eu tenho certeza que vai tocar o seu coração e te fazer refletir. Minha entrevistada é formada em administração, mãe depois de um câncer de mama, passou por uma mastectomia total. Ela é também micropigmentadora e sommelier. Uma mulher que venceu duros desafios e que tem como propósito de vida mostrar que vencer o câncer é possível. Minha entrevistada é a Michele Cristofori. Mi, muito obrigada pela presença e seja bem-vinda ao programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É um prazer e uma honra muito grande. Eu queria que você contasse para a gente um pouco dessa sua história e desse seu encontro, né, com o câncer em 3 momentos diferentes da sua vida. Resume para a gente como que foi isso, Michele. Bom, a primeira vez eu tinha, quando eu descobri, na verdade, eu tinha 15 anos de idade. Eu falo que é no momento mais bonito da adolescência, né? Ainda bem que na época existia o grande Tião de Lima aqui em Caratinga e ele fez um baile dos brotinhos do ano, então eu tive a oportunidade de vivenciar os meus 15 anos antecipadamente, que o baile era a cada 2 anos. Então eu debutei com 14 anos, então eu consegui viver a magia dos 15 anos. Mas logo a seguir veio o câncer, que era um câncer, um linfoma de Hodgkin, que acomete os gânglios linfáticos. E aí eu passei pela quimioterapia, pela radioterapia. Aos 29 eu tive o câncer de mama, que foi em decorrência dessa radiação. E há 2 anos atrás eu tive o câncer de tireoide, tive que passar pela tireoidectomia. Nossa, Michele, complicado, né? Como que foi a sua primeira reação quando você recebeu o diagnóstico de câncer? Fernanda, tão jovem, né? Eu falo que a primeira vez, né, eu era muito nova, eu não tinha entendimento da gravidade do que estava acontecendo comigo. Então, e a minha mãe, na época existia um tabu muito grande, as pessoas tinham medo de falar do câncer. Então eu só via descobrir que eu tinha tido câncer quando eu entrei na faculdade e depois uma amiga de faculdade virou para mim e falou assim, eu rezei tanto para você quando você teve câncer. Eu cheguei em casa e falei, eu tive câncer, porque sério? Até então eu não sabia que eu tinha tido um câncer. Olha, como que foi assim? Você acha que encarar, a maneira como uma pessoa encara essa doença, ela influencia no processo de cura? Talvez por você não saber que você teve câncer,
quando você era tão jovem, você lutou contra a doença sem saber que estava fazendo um tratamento. Sim, eu sofri todas as consequências do tratamento, de uma quimioterapia, de uma radioterapia. Mas eu não tinha o medo que eu tive quando eu descobri que eu estava com câncer de mama. Sim. Eu já era casada e meu marido é médico da área de saúde, então eu falo que hoje a segunda especialidade dele é mastologia, porque ele estudou a fundo o problema que eu tive. Então, assim, e mal ou bem, a gente ficava ouvindo e vendo uma conversa ou outra, então, assim, eu tive muito medo da segunda vez. E eu falo que depois, há 2 anos atrás, foi quando eu aprendi a ressignificar tudo que eu tive. Foi um momento, assim, de acolhimento de tudo que eu tive, sabe? Foi um momento de olhar para dentro de mim e reconhecer que eu precisava de ressignificar algo na minha vida, que aquilo tinha um propósito. Com certeza, isso foi há 2 anos atrás, há 2 anos atrás, terceiro sim. momento, né, de enfrentamento da doença. Sim. O que te deu forças para lutar e para prosseguir? Eu falo que, em primeiro lugar, Deus, que eu tinha certeza que eu estava com Deus muito grande, cuidando de mim naquele momento. Isso eu não tive dúvida em momento algum. E minha família, eu falo que meu marido foi meu alicerce, foi meu porto seguro, meus pais, minha mãe. E a família e os amigos, né? Eu falo que é muito importante o papel de todos nessa hora. Com certeza. A gente precisa, eu falo que é o mais importante, a gente ter algo para se segurar. E eu falo que o câncer, na verdade, no câncer a gente tem uma falta muito grande da saúde, mas em compensação a gente tem uma abundância muito grande do amor daqueles que estão do nosso lado. E isso dá muita força pra gente, né, Michele? Isso é o essencial, isso é o principal. A gente vê aí, a gente está passando por uma pandemia mundial, né? O coronavírus está matando muitas pessoas, ele passou a ser o centro das atenções hoje, né? A doença do momento é o coronavírus, mas a gente sabe que o câncer, ele mata. E quando as pessoas recebem o diagnóstico de câncer, eu creio que a maioria delas já pensa na morte. Você chegou a pensar? Sim, no primeiro momento, né, quando eu tinha entendimento, que foi aos 29 anos, eu era recém-casada, e a primeira coisa que eu pensei foi assim, eu vou viver, eu vou conseguir superar isso, mas foi só aquele primeiro momento. Depois não, depois você já pensou na luta contra a doença e em vencê-la. Eu pensei, engraçado que eu ouvi na época, alguém me falou assim, o mais importante que as suas palavras são as suas vibrações. E aí eu comecei a vibrar só na fé de que eu ia ser curada e na esperança de que aquilo ia passar logo. Ô Michele, quando você teve o câncer de mama, você passou pela mastectomia e também por um processo de tratamento bem agressivo. Você chegou a pensar que o sonho da maternidade não seria realizado? Fernanda, eu acho que foi o que mais me doeu, porque para a mulher, né, na época eu já tinha os cabelos compridos, então perder o cabelo, todo mundo acha que é a fase mais difícil, mas para mim a fase mais difícil foi pensar que eu não ia realizar um grande sonho da minha vida, que era ser mãe. E, inclusive, logo no início do tratamento, a gente até pensou em fazer um congelamento do embrião, né, procuramos uma clínica de fertilização, mas aí o que aconteceu? Nessa clínica, né, com o geneticista, a gente foi informado que a gente ia precisar de estimular, eu ia precisar de aplicar hormônio. E isso ia ser fatal no meu tratamento de câncer. Ia ser muito perigoso. Então, assim, aí naquele momento que o oncologista falou, não recomendo, o meu mundo caiu, que eu pensei se eu vou perder a oportunidade de ser mãe. Nossa. Então foi um momento muito difícil. Mas em contrapartida, depois do tratamento todo, né, do tratamento todo não, porque eu tinha que fazer 5 anos de tamoxifeno. E eu fiz 2 anos e meio e eu cheguei para o meu oncologista e falei assim, eu vou ser mãe. Ele falou, você não tem chance nenhuma de ser mãe. Você passou por 2 quimioterapias, você tem que terminar o seu tratamento. Eu falei, se for da vontade de Deus, vai ser na hora que Ele quiser. Eu estou parando meu tratamento, estou interrompendo. E eu vou tentar engravidar. E aí eu parei o remédio, dei um tempo de desintoxicação, comecei a tentar engravidar. No 2º mês de tentativa, eu engravidei de forma natural. Michele, eu fico até emocionada quando você conta isso, porque a gente que é mãe sabe o tanto que esse momento, viver a maternidade, ela, de qualquer que seja a forma, né? Então, num momento como esse seu, eu imagino que tenha sido, a gente só pensa em Deus, no milagre mesmo, né? Sim, eu falo que a minha maternidade foi um milagre, foi literalmente um milagre. Um oncologista, quando eu virei para ele e falei, estou grávida, ele ficou incrédulo, né? Ele não acreditava.
E, aliás, ninguém. Então, assim, foi um E como que foi o decorrer da gestação? Foi tudo tranquilo ou não? Fernanda, foi muito tranquilo. Eu tive que fazer um acompanhamento pelo fato de eu ter tido um câncer, estar muito próximo do tratamento, né? Então, minha gravidez foi considerada de alto risco pelo fato de eu ter tido câncer de mama. Sim. Mas foi super tranquila. E assim, a maior graça que eu tive foi depois que a Mariana nasceu, né? Que foi um momento maravilhoso. Eu pude amamentar com uma mama só. Então, isso para mim foi a coisa mais maravilhosa que Deus me proporcionou. Quanto tempo você conseguiu amamentar? Era uma mama só. Então, assim, foi por muito pouco tempo, algo em torno de 2 meses e meio, depois eu comecei... Nossa, mesmo assim é muito tempo. Eu tive que completar com um copinho, quando ela foi abandonando o peito, eu fiquei mais triste que ela, né? Com certeza. Qual que foram as maiores lições que você tirou dessa sua experiência, Michele? Ai, Fernanda, eu digo que são várias lições que a pessoa que passa por um câncer, ela tira. Mas a maior delas, para mim, foi que a vida da gente é muito frágil e que a vida é um sopro que passa muito rápido. Então, a gente tem que procurar. Você vê, imagina, eu tenho 44 anos hoje. Se a gente for pegar pela expectativa de vida do brasileiro aí, que é 80 anos, se eu chegar até lá, eu não vou viver tudo que eu já vivi até agora. Com certeza. Então, assim, a vida passa muito rápido. Eu acho que a gente tem que viver intensamente, cada dia, sabe? Colocar o coração em tudo que faz. E eu procuro fazer isso. Eu falo que toda noite, quando eu vou dormir, eu peço a Deus para eu acordar, para eu amanhecer, né? E que naquele dia eu possa agregar algum valor na vida de qualquer pessoa. Eu acho que se todo mundo pensasse assim, a gente ia fazer um mundo bem melhor. Com certeza, Michele. Daqui a pouquinho a gente vai continuar conversando e falando de como que o câncer também te influenciou nas suas escolhas profissionais. Mas é daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não saia daí que a nossa conversa continua já já. Muito bem, estamos de volta com Talentos e Negócios, hoje conhecendo uma linda história de superação, a história da Michele. E a gente estava conversando no bloco anterior sobre como foi o seu encontro com o câncer, como que foi vencer essa doença. E agora eu queria saber como que essa doença influenciou nas suas escolhas profissionais. Você que é micropigmentadora e agora sommelier. Queria que você me contasse como que foi essa relação. Bom, minha formação é administração e eu trabalhei desde os 11 anos de idade. Naquela época não existia a lei trabalhista que proíbe o menor de trabalhar. Então, eu tive minha carteira assinada aos 11 anos de idade. Uma empresa familiar, naquela época os pais mandavam os filhos para o trabalho para não ficar com tempo ocioso em casa. Então, eu comecei a trabalhar muito nova e no câncer de mama eu passei pela mastectomia total. Então, eu fui direcionada a um profissional, uma micropigmentadora, que depois faria o trabalho de finalização da auréola. E é até engraçado que no dia que eu cheguei nessa profissional, né, ela virou para mim e falou assim: isso aí, a sua mama, que estava, a prótese não tinha chegado no lugar, eu não conseguia me olhar no espelho na época que estava sem auréola. Ela virou para mim e falou assim: isso aí poucas pessoas vão ver, mas a sua sobrancelha eles vão ver. Vão fazer os dois, vão fazer a auréola e a sobrancelha. E eu fiz, e eu saí de lá tão feliz, que eu falei assim: eu quero proporcionar essa felicidade para mulheres que passaram por isso, como eu. É algo que mexe muito com a autoestima nossa, né? Com certeza. Então, principalmente para a mulher. Eu falo que a mama é o nosso... Ela representa a feminilidade e a maternidade, porque é o órgão da amamentação. Então, assim, aí naquele momento eu decidi que eu queria fazer micropigmentação, para poder devolver a autoestima daquelas mulheres que passaram pelo mesmo problema que eu. E eu fiz a micropigmentação e o sommelier, né, o curso, na verdade, sommelier, que é a mulher, né, não é o sommelier, veio agora, depois dessa ressignificação que eu te disse que eu tive, que eu falei, se eu quero, e principalmente com essa pandemia, eu falei, eu vou mexer com algo que me dá muito prazer. E o vinho entrou na minha vida há 17 anos atrás, porque depois que eu casei, nós mudamos para uma cidade onde eu não conhecia ninguém, e aí lá eu procurei e falei, o que eu vou fazer? Um belo dia, meu marido saía para trabalhar muito cedo, e eu ficava na cidade rodando, pensando em que eu vou empreender, o que eu vou abrir nessa cidade. E aí, um belo dia, ele saiu, eu falei assim, hoje eu vou fazer um jantar romântico para ele, né, recém-casada.
E aí pensei, vou fazer um jantar romântico. E como eu tinha tido muita dificuldade em escolher os vinhos do meu casamento, eu tive a ajuda da Cláudia, da Le Gourmet aqui em Caratinga. Eu falei, vou escolher um vinho. Só que eu cheguei no supermercado e me deparei com uma prateleira repleta de rótulos que eu não entendia, eu não sabia. Na verdade, naquela época, nem tomar vinho eu não tomava. Mas eu queria fazer um momento especial. E aí eu falei, deixa eu procurar um delicatessen. Naquela época existia um catálogo telefônico, eu procurei um catálogo telefônico na cidade e vi lá delicatessen. Só que na hora que eu cheguei era um depósito de bebida. Na hora que eu fui entrando, o cara chutou uma grade de cerveja. Eu falei, é isso que eu vou abrir nessa cidade, uma delicatessen. E com 2 meses, eu planejei, com 2 meses eu abri. E sim, a loja foi um sucesso na cidade. Graças a Deus eu tive o apoio de um grande parceiro meu na época que me ajudou muito. A gente começou a fazer degustações em Ponte Nova. Então, assim, foi com ele que eu tive a oportunidade de participar de um jantar harmonizado, que ele trouxe Pablo Morandé, que é um enólogo do Chile. Ele trouxe a Belo Horizonte e teve um jantar harmonizado. E eu falo que naquele momento eu fui convidada, apesar de ser pequenininha lá em Ponte Nova. Olha que legal. Junto com grandes empreendedores de Belo Horizonte, o dono do Carrefour, o dono da Boníssima Padaria. Então, assim, e estava lá pequenininha, mas assim, naquele jantar que foi maravilhoso, e eles harmonizaram cada prato, eu falo que ali eu descobri a explosão de sabores, que é uma boa harmonização. Que bacana. Explica para o pessoal de casa, que ainda não conhece bem essa profissão, o que faz uma sommelier? Bom, as pessoas têm até muita dificuldade em relação a isso, porque, na verdade, o enólogo é aquele, eu falo que ele é o mágico do vinho, né? Ele que cuida das videiras, é ele que cuida da elaboração do vinho. O enófilo somos todos nós que apreciamos um bom vinho. E o sommelier nada mais é do que um especialista em vinho. É um especialista em vinho. É um especialista em vinho. É quem proporciona, com que faz com que aquele vinho seja uma experiência surpreendente para o cliente. Bacana. Muitos sommeliers hoje trabalham em grandes empresas, né? Sim. Elas contratam esses especialistas em vinho. E você, hoje, morando em Caratinga, como que está a sua condução dessa profissão aqui? Você trabalha por conta própria? Você está empreendendo nessa área? Como que está sendo esse desafio? Sim, Fernanda. Na verdade, eu estou em formação ainda, né, no curso sommelier, mas como eu queria trazer um pouquinho do que o vinho me proporciona, todo o prazer que ele me dá, eu falo que eu tomo vinho há 17 anos, uma taça todas as noites. Tomo vinho com um sanduíche de atum, com um pão com queijo, eu tomo vinho com tudo hoje à noite. Minha taça de vinho é sagrada. Então, eu queria proporcionar um pouco disso para os outros. E mostrar para as pessoas que não é uma coisa, o vinho não é uma coisa, não é cheio de mistério, apesar de ter certas regras que a gente tem que respeitar, porque eu falo que quem toma cerveja, quem é cervejeiro, não toma cerveja quente. Então, o vinho a gente tem que respeitar certas regrinhas para a gente fazer o momento ser maravilhoso. E então eu estou fazendo uma degustação, né? Infelizmente, no momento que a gente está vivendo é um momento muito delicado, então tem que ser no formato online, não tem outra forma. A pessoa recebe um kit com 4 rótulos. Quem vai conduzir essa degustação é uma enóloga, Carol Abreu. Ela é carioca, mas ela é formada em viticultura e enologia pelo Rio Grande do Sul, na Universidade do Rio Grande do Sul, mora no Rio Grande do Sul. E ela vai conduzir essa degustação no dia 10. E existem outros movimentos que eu já estou fazendo, né? Eu nem falei nada, as pessoas não sabem ainda, mas atualmente eu sou embaixadora da Wine Eventos. É um segmento da Wine voltado para eventos, para compras maiores de empresas e também para o consumidor final. Eles têm várias promoções interessantes, foi até assim que eu cheguei até eles. E a gente está preparando um delivery de vinho, uma coisa bem legal. Quais são os benefícios do vinho? A gente sabe que o vinho ele tem inúmeros benefícios para a própria saúde. E alguns médicos até recomendam, né, uma taça de vinho todas as noites. Dizem que para algumas pessoas esse é o segredo da longevidade, é verdade? Eu falo que eu comecei a tomar vinho antes, na verdade, quando eu comecei a mexer com vinho, eu não entendia nada. Eu bebia vinho de garrafão, que na verdade não é o vinho recomendado, o vinho de mesa, que ele tem um açúcar residual muito alto. Então, eu tive que aprender a tomar o vinho fino. E eu me embasei muito num fato real. Porque quando eu conheci minha sogra,
A pele dela naquela época era melhor do que a minha. E eu perguntei para ela um dia qual que é o segredo disso. E ela falou, eu sempre tomo uma taça de vinho todas as noites. Olha. Então, desde aquela época, eu tomo uma taça de vinho todas as noites. Mas a gente sabe que o vinho fino, ele traz benefícios para o coração, né? Porque ele é rico em polifenóis, no resveratrol. E sem contar o bem-estar, né? Eu falo que... Ele relaxa, né? Ele em poucas doses ele é relaxante. É claro que tudo com moderação, porque o ideal para uma mulher é uma taça, para um homem pode ser até 2, então, mas ele traz inúmeros benefícios. Muito bacana, Michele. A gente vai para mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente vai finalizar a nossa entrevista, conhecendo hoje os detalhes da vida pessoal e profissional da Michele Cristófori. Não saia daí. Muito bem, estamos de volta com Talentos e Negócios, hoje conhecendo a história de vida da Michele Cristófori. Michele, a gente estava falando dessa profissão nova sua, né, que é de sommelier. Sommelier, porque é mulher e se fosse homem seria sommelier. Muito bom, bom saber. Quais são, o que mais te motiva, né, que faz seus olhos brilharem nessa profissão? Eu acho que, em primeiro lugar, a minha paixão pelo vinho, né? E a oportunidade de poder desmistificar o vinho para as pessoas, que é muito fácil você conseguir encontrar o seu vinho ideal, o seu vinho perfeito. É só preciso aprender as preferências, é só preciso descobrir o que te faz. São vários estilos, são mais de 10 mil uvas. Então é muito fácil, existe com certeza esse vinho maravilhoso para você. É uma profissão rentável? Fernanda, o salário de sommelier hoje em dia varia entre R$ 1.600 e R$ 2.500. Mas existem muitas formas de performar nesse mundo do vinho. Que bacana. E uma dica, então, para quem quer ingressar nessa área, quem também, como você, brilha os olhos, né, pelos vinhos? Eu acho que o mais importante é uma boa formação, né, que existem várias hoje, existe a inocultura, existem as associações brasileiras de sommeliers. E, principalmente, gostar de vinho e treinar, errar. Porque eu acho que o papel do sommelier é oferecer um momento excepcional. E o vinho tem muito disso. Se você pega um prato e coloca um camarão com um vinho tinto, você vai acabar com o vinho e vai acabar com o prato. Vai metalizar a sua boca toda. Então, é importante você saber fazer essas harmonizações, fazer essas experiências para tornar para o cliente uma experiência especial. Muito bom, Michele. Adorei conhecer mais sobre essa profissão, conhecer e poder compartilhar essa sua história de superação com o câncer. Eu pedi para a gente encerrar deixando, então, um conselho para as pessoas que lutam não só contra o câncer, mas contra qualquer tipo de doença grave, principalmente nesse momento que estamos vivendo, tantas pessoas hospitalizadas. E você que superou aí essa doença fatal, essa doença maligna, triste, dolorosa, que conselho que você deixa para o pessoal que está nos assistindo? Pode olhar para aquela câmera. Bom, o primeiro que eu acho mais importante é ficar atento aos sinais do corpo, porque o corpo dá sinais, Fernanda. Por mais que a gente fale que o câncer é uma doença silenciosa, às vezes são sinais imperceptíveis. Então você tem que atentar para as mudanças no seu corpo e agir efetivamente no momento de descobrir qualquer coisa. E para as pessoas que estão passando não só pelo câncer, mas por esse momento difícil que a gente está vivendo, é que vai passar. É um momento de pausa, é um momento de ressignificação de valores, mas principalmente é um momento que a gente tem que vibrar com fé e esperança de que vai passar. Muito bem, Michele, mais uma vez obrigada pela sua presença e que Deus continue abençoando sua vida e você continue iluminando e inspirando e motivando outras pessoas. Amém. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada. Pessoal, agora a gente vai conhecer mais uma dica de saúde mental com o Dr. Fabrício Batista. Você já ouviu falar em transtorno da personalidade borderline? O transtorno da personalidade borderline, ou transtorno de personalidade emocionalmente instável, atinge de 1 a aproximadamente 6% da população nos Estados Unidos. Surge no início da vida adulta e os sinais e sintomas devem estar presentes em vários contextos. Em 75% dos casos, ocorre no sexo feminino. É uma condição que gera muitos conflitos e extremo desgaste e sofrimento psíquico à pessoa portadora deste transtorno e também aos que com ela convivem como familiares, colegas de trabalho, amigos e parceiros.
história infantil de abuso físico e sexual, negligência, separação dos cuidadores e ou perda de um dos pais é comum entre pacientes com transtorno de personalidade borderline. Algumas das características são sentimentos crônicos de vazio, algumas pessoas relatam como um vazio ou buraco no peito, baixo limiar às frustrações, que é a dificuldade em receber negativas ou ter expectativas contrariadas, recorrência de comportamento, gestos ou ameaças suicidas ou de comportamento automutilante, impulsividade em pelo menos 2 áreas potencialmente autodestrutivas, como gastos excessivos, abuso de drogas, direção irresponsável, com sexo e compulsão alimentar. Alta reatividade do humor é uma outra característica. Raiva intensa, inapropriada ou dificuldade em controlá-la. Ocorrem demonstrações frequentes de irritação que podem durar algumas horas ou até dias. Raiva constante, brigas físicas recorrentes, relacionamentos interpessoais instáveis e intensos, caracterizados pela alternância entre extremos de idealização e desvalorização da outra pessoa. E instabilidade acentuada, persistente da autoimagem ou da percepção de si mesmo. O diagnóstico é clínico, portanto, não são necessários exames laboratoriais ou de imagem. O tratamento deve ser feito com acompanhamento psicológico e psiquiátrico, de forma regular, além de atividade física e de meditação, pois sabe-se que o autoconhecimento e o autocontrole são essenciais para o sucesso do tratamento. Infelizmente, é frequente que seja confundido com transtorno afetivo bipolar, cabendo ao psiquiatra fazer o diagnóstico de forma precisa. Se você se identificou com a maioria dos sinais e sintomas ou conhece alguém próximo com tais características, um psiquiatra deverá ser consultado para esclarecer as dúvidas, realizar o diagnóstico e, se necessário, iniciar algum tratamento. Bom, eu fico por aqui, espero que essa informação tenha sido útil. Um abraço e até a próxima. Bom, pessoal, esse foi o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a história da Michele, da dica do Dr. Fabrício. Lembrando que na próxima semana tem mais um programa inédito para você. Se você quer participar, quer contar a sua história, entre em contato com a gente pelo WhatsApp que está aí no seu vídeo e continue nos acompanhando em nossas redes sociais. A gente se vê na próxima semana, se Deus quiser. Fique com Deus, se cuida e até lá. Beijão. Tchau, tchau.